Chegamos com o programa Minha Pesquisa. Já quero cumprimentar meu convidado. Hoje é muito especial, uma viagem curta aqui. É o bairrismo imperando nesse canal. Pertinho aqui, só cruzar o rio aqui em Pelotas, aqui pagar 12 pila de pedágio e a gente está em Pelotas. Tudo bom, Breno? Tudo bem? Boa noite, tudo Tudo tranquilo? certo. Tá me ouvindo bem aí? Tudo tranquilo, estamos pertinho, né? Tá boa. Barbada de Coisa chegar. barbada de chegar. Eu quero começar te perguntando já, de cara, onde tu nasceu, onde tu cresceu e o que tu queria ser quando crescer. Então, cara, eu nasci aqui em Pelotas, em 92, mas muito pequeno, não sei se eu tinha 2 anos, eu mudei para o Capão do Leão, porque os meus pais trabalhavam na UFPEL, e aí então eu mudei para lá e eu passei a maior parte da minha infância lá. E depois, no início da adolescência, eu voltei para Pelotas e aí me estabeleci aqui, não saí mais. Que demais. Quanto ao que eu queria ser quando crescer, eu queria ser um monte de coisa, né? Quando eu era pequeno, né? Eu gostava de desenhar, gostava de pintar, então eu queria fazer alguma coisa relacionada com arte. Aí depois, conforme eu fui me desenvolvendo, eu comecei a gostar bastante da área da medicina. E aí pensei, de repente eu quero ser médico, né? Mas a vida foi me trazendo várias coisas, né? Depois eu me envolvi com esporte. E aí, mais adiante, eu vi que a minha vida era relacionada ao esporte mesmo, não tinha pra onde fugir. Virei atleta, competi muitos anos, hoje eu me envolvo com esporte, pesquiso o esporte. Então, eu vi que a minha vida era por aí, não tinha como eu fugir disso aí. Legal, e é por isso que tu está no programa Minha Pesquisa, justamente pela tua pesquisa no esporte. Eu quero, inclusive, eu faço questão de te apresentar Breno Vasconcelos. O Breno ele é bacharel em Educação Física pela UFPEL, aqui de Pelotas, Universidade Federal de Pelotas. Ele é instrutor de Kung Fu, isso? Isso! E é mestre em Educação Física, também pela UFPEL, na linha de desempenho e metabolismo humano. E Exatamente. é doutorando, né, doutorando do programa de pós-graduação da Universidade Federal, daqui de Pelotas, da UFPEL também. E o Breno, recentemente, ele foi notícia porque ele foi um dos ouvidos por um colunista aqui da região, que é o Ícaro Schutze, no Diário Popular, que é um jornal nosso aqui, mas sobre o tema mulheres trans no esporte. Esse é o tema que a gente vai tratar. Vamos debater hoje. Vamos debater hoje. Muitas dúvidas. Eu já quero começar te perguntando um passo antes. Como que iniciou a tua vida acadêmica? E como que tu falou que tu tinha essa habilidade para o esporte, né? Tu gosta do esporte, né? Mas como que iniciou essa vontade de fazer pesquisa sobre esporte? E tu falou que tu competiu também, né? O que tu competiu? Isso. Então, eu entrei pro Kung Fu com 13 anos. E o esporte, de maneira geral, mudou a minha vida, né? Então, eu me envolvi com 13 anos e eu nunca mais saí do esporte. E aí, no início, lá no final do ensino médio, né, eu tava pensando, o que eu vou fazer da minha vida? Eu sabia que eu tinha que me envolver com esporte, mas no primeiro momento eu evitei. Eu disse, não, talvez isso não vai me trazer o rendimento que eu espero, talvez eu deva investir em uma área que é mais sólida, mais tranquila, né, que vai me garantir uma tranquilidade maior, né, porque viver de esporte é muito complicado. E é principalmente aqui no Brasil, para quem não trabalha com futebol, né? E até no futebol, Sim, né? Uma minoria que consegue viver muito bem de futebol, né? Que consegue ganhar muito dinheiro com futebol. Eu fui para outras áreas, né? Eu fiz curso técnico em eletrotécnica no IFSU, aqui em Pelotas, e depois eu já engatei direto à faculdade de engenharia elétrica. E nesse meio tempo eu treinava Kung Fu, e aí eu comecei a competir na modalidade e tudo mais. E isso começou a brilhar cada vez mais meu olho, começou a tomar bastante atenção e eu comecei a ter que dividir a minha vida entre os estudos, o trabalho e o esporte. E entendi. era uma competição bem, bem complicada, porque eu queria muito me dedicar ao esporte, mas eu precisava trabalhar para poder me manter no esporte, mas eu também queria estudar porque eu queria aquela profissão. Então aquilo foi ficando cada vez mais pesado, até que eu decidi, cara, eu amo esporte, eu quero viver disso aqui, então não tem por que eu estar investindo numa área que não é o que vai realmente me fazer feliz. E aí Que eu resolvi legal. trocar para educação física, e aí a minha vida andou, assim, ó. Aí o negócio deslanchou porque eu comecei a fazer o que eu realmente queria, né? E
competir no esporte, eu comecei a competir em campeonatos estaduais, aí entrei para a seleção estadual, comecei a competir em campeonatos nacionais, entrei para a seleção nacional, para representar o Caraca! Brasil em campeonatos internacionais. Sério? Eu achava Aonde tu muito participou? e eu tava muito, sabe? Aham. Então eu precisava me dedicar para aquilo. E aí entrar na educação física foi crucial para mim, né? Porque eu precisava entender, cara, eu treino aqui em Pelotas, mas a minha técnica é de Porto Alegre e a seleção brasileira treina em Campinas. Então, assim, primeira coisa que eu preciso é ter dinheiro para andar para tudo que é lado, né? Porque Sim. o meu esporte não tem incentivo nenhum, então eu preciso eu me gerir, né? Uhum. Então, buscava apoio, patrocínio, um monte de coisa, trabalhava que nem um condenado para conseguir manter as práticas, né? E comecei a estudar educação física, né? E aí, na educação física, a principal resposta que eu queria é: como que eu posso forjar um atleta de elite no Kung Fu? Essa era a pergunta que eu tinha. Por quê? Porque o Kung Fu é uma modalidade esportiva, apesar de não ser uma modalidade nova, é uma modalidade muito pouco explorada cientificamente. Então, eu queria entender mais, né, sobre os processos, sobre treinamento, sobre tudo isso, que eram coisas que afetavam o meu dia a dia de atleta e que eu não tinha respostas. Uhum. E aí eu comecei a ver que a literatura científica sobre Kung Fu era muito rasa, não tinha quase nada. Eu disse, gente, se ninguém fez até agora, talvez eu seja a pessoa que vai dar o pontapé inicial, né? E aí eu comecei a me envolver com pesquisa. Inicialmente eu comecei pesquisando sobre Kung Fu, atletas de Kung Fu. Até meu TCC foi sobre isso. Que legal. E aí, no meio desse processo todo, eu enfrentei uma das coisas mais difíceis da minha vida, que foi uma lesão no joelho, que me tirou da seleção brasileira. Que eu tive, a gente estava se preparando para o Campeonato Sul-Americano, estava tendo as seletivas e tal. E aí, no último treino, no aquecimento final, eu tive Puxa uma vida. lesão no joelho. Ah, E aí, puxa precisei de vida. cirurgia. E aí, então, a minha previsão de ficar bem eram 6 meses, só que eu tive uns problemas na cirurgia, tive que fazer mais 2 cirurgias. No fim, foram 3 cirurgias, eu fiquei 1 ano e meio afastado do esporte. Por 1 ano, eu quase não caminhava direito, porque meu joelho ficou meio deformado, assim. Então, nesse período que eu me abracei na ciência, assim, no método científico, Na e eu pesquisa. comecei a me Uhum. dedicar muito à pesquisa, porque já que eu não conseguia me dedicar ao treino, eu tinha que me dedicar a alguma coisa, né? Como eu amava muito Kung Fu, eu comecei a me dedicar à pesquisa. Aí eu fiz todo o meu processo de iniciação científica e comecei a me apaixonar cada vez mais pelo mundo da ciência. E Que foi aí que as coisas demais. começaram a acontecer. Durante a graduação, por causa de uma tragédia lá no esporte, a maneira que eu encontrei de me manter no esporte foi entrar para o mundo da pesquisa, que era o que eu, com as condições físicas que eu tinha no momento, conseguia fazer. Entendi. Ô, Breno, é difícil fazer pesquisa no Brasil ou não? Bem complicado, porque a pesquisa, a maior parte das pessoas não tem a visão de que a pesquisa ela é benéfica para todo mundo, né? Porque o que a gente descobre com pesquisa pode ajudar, facilitar, melhorar a vida de todo mundo. Então, se os nossos governantes, por exemplo, tivessem isso claro em todas as gestões, a gente conseguiria incentivo para a pesquisa, porque pesquisa custa dinheiro, custa tempo, custam pessoas que têm que estar dedicando a vida delas ali para descobrir coisas que possam ser úteis para os outros, né? E se a gente não tem esses recursos e esse apoio, a gente tem que penar muito, tem que suar muito para que essas coisas aconteçam, né? E muitas vezes a gente tem que tirar recurso do próprio bolso, trabalhar por Sim. fora, fazer vários corres assim para que as pesquisas aconteçam. Então, infelizmente, ser pesquisador no Brasil é muito difícil. Bom, tu sabe muito bem, tu está contando, né, a tua mudança de vida com base no esporte, com base em tudo o que tu vive e a tua paixão pelo esporte. Eu quero relacionar com as mulheres trans no esporte. Como tu vê a inclusão das mulheres trans no esporte e a importância, assim como foi para ti? Então, na verdade, não só as mulheres trans, mas as pessoas trans de maneira geral, né? É meio que óbvio que essas pessoas precisam ser incluídas não só no esporte, mas em todos os outros setores da sociedade civil, né? Essas pessoas são marginalizadas, elas têm menos direitos do que as outras, elas têm a sua liberdade tolhida, elas têm o seu direito de ser quem são tolhido também, elas sofrem muita discriminação, muito preconceito, elas têm uma expectativa de vida que é a metade da expectativa de vida das pessoas cis. Então, assim, é uma população muito marginalizada e que poderia ter a sua vida completamente transformada com o esporte, porque o esporte é uma ferramenta incrível de transformação de vida. Então, a gente aprende muitos valores positivos com o esporte e a gente consegue trabalhar muito a inclusão, né? E a mudança das condições das pessoas através do esporte. Então, se essas pessoas conseguissem ser incluídas de maneira
adequada né, 100% incluídas no esporte, com certeza isso teria um impacto muito positivo na vida delas, já que elas já sofrem tantas mazelas ao longo da vida aí, em tantos aspectos da vida. O esporte poderia ser um espaço onde elas poderiam se desenvolver, ser quem são e melhorarem enquanto seres humanos, né? Então, infelizmente, elas não têm uma inclusão muito adequada, mas que se tivessem seria de extrema valia para essa população, com certeza. Por exemplo, o esporte mudou minha vida, sem dúvidas, né? Cara, eu não sei dizer o que seria de mim se eu não tivesse o esporte. O esporte mudou meu caráter, forjou o meu caráter, né? Para ser quem eu sou, para enfrentar os problemas da forma que eu enfrento, para viver a vida, né? Então, se todo mundo pudesse se beneficiar dessas coisas que o esporte tem a oferecer, seria muito bom. A maior polêmica está relacionado às mulheres trans no esporte feminino. Não sei se é isso, né? Não sei se é isso que tu acha. E como que tu vê que elas são tratadas assim, em comparação às mulheres cis? Tu percebe tu já percebeu na prática uma diferença significativa? Já passou por alguma situação dessas? Então, isso está estampado nos jornais aí. Toda vez que alguma atleta trans, né, uma mulher trans, ousa se inserir no esporte, ela é agredida de diversas formas, não só fisicamente, mas moralmente. A sua integridade é colocada à prova, o seu direito de existir no ambiente esportivo é colocado à prova, e a permanência delas no esporte é sempre questionada, né? E muitas vezes utilizando parâmetros errados para questionar, que é bem aí onde mora o X da questão das mulheres trans no esporte, né? Então, elas não são bem tratadas no esporte. Na verdade, o problema das mulheres, não só das mulheres trans, mas da população trans, é que ela, de maneira geral, não é bem tratada no esporte desde o seu começo. Não só lá nas competições de alto nível, lá nos Jogos Olímpicos, mas lá na base, lá onde ela vai no clube se inscrever para participar de alguma atividade esportiva. Desde lá, essas pessoas já são escanteadas, né, marginalizadas. Então, da base ao alto nível, as pessoas trans são muito maltratadas no esporte. Elas têm o seu corpo violado, a sua intimidade violada, em busca de um ideal de justiça no esporte que não existe. Porque nós temos pessoas diferentes, com genéticas diferentes, com desenvolvimentos e oportunidades diferentes, que tornam uma competição esportiva injusta. Uma competição esportiva, por mais que os ideais lá do Fair Play digam que ela deve ser justa, que todo mundo tem que ter as mesmas oportunidades de vencer, uma competição esportiva nunca é justa. Sempre tem atletas que saem muito na frente de outros. Por quê? Porque tiveram mais estrutura, tiveram mais apoio, tiveram mais dinheiro, tem uma genética privilegiada. Então, uma competição esportiva nunca é justa, né? Mas sempre se pega muito na questão das mulheres trans por dizer que elas têm uma biologia masculina, né? Aí se entra naquela teoria da vantagem biológica, que é o que mora atrás dessa questão aí das mulheres trans no esporte. E a gente pode falar sobre essa teoria para explicar melhor para o pessoal entender. Vamos falar agora já como que é essa teoria. Então, o que acontece? Se percebe que homens e mulheres têm desempenhos esportivos diferentes, tá? E que os homens têm vantagem na maior parte das modalidades competitivas, tá? Então, isso já gera um binarismo no esporte. Por quê? Bom, se homens têm vantagens, a gente não pode colocar homens e mulheres a competirem juntos, porque homens são melhores que mulheres, né? Então, por isso que se cria esse binarismo no esporte, que tem esportes masculinos, esportes femininos. Poucas modalidades são mistas, não sei se tu percebe, né? Poucas modalidades envolvem homens e mulheres. Geralmente, as competições são separadas, justamente com essa argumentação biológica de que homens são mais fortes, têm mais potência muscular, têm mais massa muscular e conseguem ter um desempenho melhor no esporte, né? Então, isso é o que está por trás dessa discussão das pessoas trans no esporte. Então, para começar disso, a gente tem que falar da questão da verificação de sexo no esporte, que eu não sei se você já ouviu falar. Que lá não. Nos anos 30 e 40, começaram as mulheres já sempre foram muito marginalizadas no esporte. Fala 1930 e 1940, é isso? Nossa, isso. Muito as antigo. As mulheres sempre foram muito marginalizadas no esporte, né? Então, culturalmente, elas sempre foram segregadas, não tinham espaço para participar. As primeiras Olimpíadas não tinham competições femininas. Então, assim a gente vai, né? Mas, a partir do momento que as mulheres começaram a ser incluídas no esporte, né? Começou-se o medo de
fraudes de homens se passarem por mulheres para competir. Inclusive, aconteceu alguns casos em algumas Olimpíadas aí de homens se passarem por mulher para competir, para trazer medalha para o país e tal. Então, começou a se fazer a verificação de sexo no esporte. O que era isso? Todas as mulheres que iam competir nos Jogos Olímpicos, elas precisavam ter a sua feminilidade testada. Então, elas teriam que mostrar o seu órgão genital lá para médicos, para eles atestarem que, de fato, elas eram mulheres. Esse era o teste. Isso, esse era o teste. E competir nas competições femininas. Então, por muitos anos, as mulheres precisavam se despir na frente de médicos para provar que eram mulheres para poder participar do esporte. Aí, né, um absurdo, né? Nossa. As mulheres têm que se expor dessa forma para mostrar que são mulheres para poder participar do esporte. A mulher já tem uma dificuldade imensa de se inserir no esporte, um preconceito absurdo para se inserir no esporte. Ainda tem que se expor dessa forma para poder competir. Aí, né, percebendo que isso é um absurdo, né, eles resolveram melhorar essa questão de verificação. Aí começaram a fazer análise cromossômica. Então, ver lá quem é XX, quem é XY, se, né? E aí, qual é a questão? A gente sabe que no contínuo cromossômico a gente tem inúmeras possibilidades, não só XXXY. Então, por uns 30, 40 anos, a verificação cromossômica barrou diversas mulheres cis de competir, porque elas não apresentavam aquela genética que eles esperavam, apesar de serem mulheres, terem nascido mulheres e tudo mais. Então, era outra forma de impedir as mulheres de chegar no esporte. Daí, isso durou até 1999. Em 1999, nossa, agora! Agora! Ontem! Isso de fazer esses testes. Porém, as entidades esportivas ainda têm o direito de contestar. Se alguma mulher performar diferente do que eles esperam, do ideal feminino, eles podem contestar o desempenho daquela mulher. E isso acontece. Não sei se você já ouviu falar da Caster Semenya, uma corredora, se não me engano, ela é da África do Sul. Não ouvi falar. Como é que é a história? Qual é o problema dela? É porque ela é uma mulher e ela é boa. Esse é o problema dela. Então ela começou a ganhar as competições e disse, nossa, essa mulher, ela veio da África do Sul e ela tá ganhando tudo. Tem alguma coisa errada com ela. Vamos investigar. Aí começaram a fazer exame de doping e na mulher não pegaram nada, porque não tem, ela não tava se dopando. No atletismo, isso. Aí começaram aí foram analisar a genética dela. O que eles perceberam? Que ela produzia naturalmente, o organismo dela produzia um pouco mais de testosterona do que as outras mulheres. Uma coisa que nasceu com ela, tá? É dela. E aí eles começaram a impedi-la de competir com as mulheres porque ela tinha mais testosterona do que as outras. E nem era uma concentração tão absurda assim. Não chegava, por exemplo, a concentração de testosterona de um homem cisgênero. Começaram a impedi-la de participar das competições femininas. E aí houve todo um processo judicial aí em cima. Mas a conclusão foi a seguinte. Se a Caster Semenya quisesse competir em categorias femininas, ela teria que fazer um tratamento hormonal para baixar a testosterona dela. Para baixar. Ela teria que ingerir medicações, passar por todos os efeitos colaterais de mexer no eixo hormonal dela para seguir competindo entre as mulheres. E ela é uma mulher cis, nasceu mulher, tem papel social feminino, ela teria que passar por todo esse processo. Então, essa verificação de sexo no esporte é uma coisa muito forte e que existe até hoje. A Caster Semenya é um exemplo disso, né? Tem outras, uma corredora indiana que já passou pelo mesmo e tudo mais. Bom, isso aí só aumenta essa questão da segregação no esporte. Sim. E garante que homens são maiores ou são melhores, mulheres são piores. Vamos separá-los, né? E a questão das pessoas transgênero no esporte entra justamente nisso. Por quê? Porque a mulher trans, né? Todo mundo pensa, bom, a mulher trans, né? É uma mulher que ela nasceu com um órgão genital masculino, portanto com uma biologia masculina, e ao longo da vida ela se percebeu mulher, então ela tem uma identidade de gênero diferente daquele sexo biológico com que ela foi designada ao nascer, né? Então, portanto, apesar de ser uma mulher, ela tem uma biologia masculina. Isso não confere alguma vantagem para ela? Já que homens costumam ser superiores a mulheres no mais esporte, fortes, né? Então, aí que mora toda a questão, né? Das mulheres trans, né? Com relação aos homens trans, se a gente seguir essa teoria da vantagem biológica, então eles teriam desvantagem ao competir contra homens, né? E aí que já gera toda a questão. A questão tá muito nessa questão da teoria da vantagem biológica. Mulheres trans, por terem biologia masculina, teriam uma vantagem ao competir contra mulheres cis. E homens trans, por ter uma biologia feminina, teriam desvantagem ao competir contra homens cis. Só que essa questão dos homens trans, ela é totalmente velada, né? Isso não aparece nas discussões. Os homens trans nunca são trazidos para discussão. O problema sempre fica nas mulheres trans,
né? Sim, verdade, é. Pela possibilidade de elas terem vantagem. Mas a questão dos Verdade. homens trans competindo, a gente nunca fala, né? É. Tu não ouve falar. Essa Se um atleta homem que tu. trans vai lá, compete e ganha, ninguém fala. Uhum. Agora, se uma mulher trans vai lá e compete e ganha, meu Deus, ela é um transformer, né? E aí, né, ela, olha, foi injusto, não sei o quê. E a gente tem vários casos e a gente consegue mostrar claramente que não é bem assim, né? E a literatura tá aí, mostra várias coisas, mas as pessoas parece que fecham os olhos para isso, elas só querem, né? Essa atleta que tu citou da África do Sul, ela é do atletismo. Isto. Do atletismo, tá. Isso. Bom, tu é árbitro também de Kung Fu, isso? Isso, eu sou árbitro nacional de Kung Fu, sim. Pois é, interessante que tu pode, no teu caso, né? No teu caso, tu pode traçar um paralelo também entre o pesquisador, o próprio atleta, né? Porque tu já competiu, Uhum. e o próprio papel de árbitro, né? Então, Exato. analisando por esses três olhares, digamos assim, né? Até que ponto tu acha que o esporte ajudaria na inclusão dessas pessoas e, ao mesmo tempo, não traria nenhuma polêmica? Existe essa possibilidade ou não existe? Na verdade, assim, tudo que a literatura científica nos aponta hoje, tá? Mostra que não haveria por que barrar essas pessoas de estarem lá. Mulheres trans de estarem nas categorias femininas, homens trans de estarem nas categorias masculinas, né? Existe todo... a maior parte dessa questão mora no preconceito, discriminação e falta de conhecimento, né? Porque, porque assim, desde 2004, na verdade, tá? Pessoas trans tem uma normativa do Comitê Olímpico Internacional que permite que as pessoas trans compitam nas categorias de gênero com qual elas se identificam. Desde Tá. 2004, tá? A gente só foi ter um atleta trans participando de uma Olimpíada em 2021. Olha A quantos última anos agora. depois. Exatamente, na última, agora em Tóquio. Uma mulher trans participou do levantamento de peso olímpico. A maior parte das pessoas nem ouviu falar porque ela não ganhou a competição, né? Se ela tivesse ganhado a competição, todo mundo teria, nossa, ela tem vantagem, ela é um óbvio, não sei o Sim. quê, é um absurdo, né? Como ela não ganhou a competição, ninguém ouviu falar dela, né? Assim como a primeira pessoa trans que quase chegou numa Olimpíada foi um homem trans. O Chris Mosier, dos Estados Unidos, que quase se classificou para as Olimpíadas do Rio, aqui no triatlon. E aí, por causa dele, inclusive, que se fez uma modificação nas normas do Comitê Olímpico Internacional, que inicialmente elas eram muito rígidas e não baseadas em evidência, né? Uma das exigências eram que os atletas precisavam fazer uma cirurgia de adequação da genitália para o sexo que eles se identificam. Era obrigado. E eram obrigados e precisavam ter um documento, documento legal, tá, do governamental do país deles, reconhecendo a troca do gênero. Né? Isso era uma barreira muito grande. Por quê? Porque tem país que é proibido, né, fazer esse tipo de coisa. Inclusive, tu pode ser condenado à pena de morte por querer trocar de sexo, né? E a questão da genitália é que, principalmente, a cirurgia para homens trans, né, não tem resultados satisfatórios até hoje. A cirurgia para as mulheres trans, né, para readequação do pênis para virar uma vagina, já tem resultados promissores. Mas o contrário, para homens trans, não tem resultados muito satisfatórios até agora. Então, não é uma coisa que todas as pessoas trans querem fazer, né? Sim. E também tem aquele detalhe, né? Tu conhece algum esporte em que a pessoa precisa usar a genitália para competir? Não, não tem. Por que Não os tem, não tem genitais agora sentido. estão lá? Não sei, mas tava, né? Aí então o Chris Mosier, que ele tava quase se classificando para as Olimpíadas do Rio, e ele não ia poder participar porque ele não tinha feito a cirurgia de redesignação da genitália dele. E nem queria, porque, como eu te disse, não tem resultados satisfatórios até hoje, né? E aí ele ia ser barrado de competir. E aí fez muita pressão e o Comitê Olímpico Internacional reviu essas normas e aí para ele poder participar. E aí tirou essa exigência aí, né? Tá, isso foi uma mudança em 2004. Isso foi uma mudança em 2004. 2016 aí. 2016, tá. Os atletas trans foram permitidos, e aí foi uma bomba. O Comitê Olímpico Internacional foi muito criticado, justamente porque homens trans eles ignoraram desde o início, né? A mídia, o público geral, não se importou com isso. Só se importou com as mulheres trans e com a possibilidade de elas terem vantagem e dominarem o esporte feminino. Sim. Né? Mas, de 2004 a 2021, só uma mulher trans conseguiu chegar nas Olimpíadas, né? E ela não teve um desempenho satisfatório. Aí tu vê, por exemplo, em Tóquio lá,
foram 11.090 atletas que competiram, dos quais 5.412 eram mulheres. Tá? Dessas 5.412 mulheres, uma era trans. Uma. Né? Mas ainda tem aquele mito, né, de que as mulheres trans vão dominar o esporte feminino, porque elas são biologicamente superiores, porque elas não sei o quê, bababá. Então a gente vê que, além da população trans ser uma minoria, né, devido a todas as circunstâncias, todas as coisas que elas sofrem na vida, elas simplesmente não conseguem chegar no esporte. Né? Sim. Elas não têm acesso ao esporte, por isso que elas não chegam no alto nível, e por isso que a gente não vê elas lá. Né? Então é por isso que que a gente não tem muitos atletas trans de renome aparecendo aí. Porque um atleta trans que consegue se destacar no esporte é um sobrevivente desse sistema que afoga as pessoas trans, né? E exclui elas, marginaliza elas e tira elas de todos os setores da sociedade civil, inclusive do esporte. Inclusive do esporte. Teve uma mudança que eu li, inclusive, no próprio artigo, que a Associação Mundial de Atletismo foi recente agora, que ela mudou. Foi 1-2 semanas. O que ela mudou? Tá. O que acontece? A gente tem que entender o seguinte, ó. O Comitê Olímpico Internacional, desde 2016, tá? Lá na adequação pro Chris Moser poder competir, ele diz o seguinte, olha, homens trans podem competir contra homens cis sem problema nenhum, e mulheres trans podem competir contra mulheres cis, desde que sigam alguns critérios. Aí os critérios são a questão da terapia hormonal. A cirurgia de readequação da genitália não foi mais obrigatória, porque ela não faz sentido, porque não se usa a genitália para competir, mas se começou a utilizar o critério da testosterona. Então, a concentração de testosterona das mulheres trans deveria ser reduzida para que se adequasse à concentração de testosterona das mulheres cis, tá? Por que isso? Porque lá na puberdade, né, quando a gente tem a explosão de hormônios masculinos ou femininos, de acordo com o sexo biológico, né, se percebe que a testosterona está vinculada com as diferenças anatômicas e fisiológicas que os homens têm que os favorecem no esporte. Tá? Então, por isso que a testosterona foi usada como marcador de desempenho. Apesar de a testosterona não estar diretamente vinculada, somente ela vinculada às diferenças entre homens e mulheres no esporte. Também tem as diferenças culturais, né? Muitas vezes não é só por causa da testosterona. Na verdade, não é só por causa da testosterona que os homens são melhores no esporte. Tem oportunidade também. Toda uma cultura que, lá na puberdade, né, justamente quando os jovens têm essa explosão hormonal, existe diferença entre meninos e meninas, comportamental e com relação à atividade física e esporte? Com certeza. Os meninos são mais ativos, as meninas são mais sedentárias. Os meninos são incentivados a serem ativos e a participar de esportes e competições, as meninas não, muito menos. Então, hoje até a coisa está mudando, né? Mas por muitos anos as meninas não tinham acesso a essas coisas. Então, cada vez se percebe mais a importância, o peso que a cultura tem no desempenho esportivo. Tanto é que a gente tem estudos aí que mostram que, com o crescimento da participação feminina no esporte, ao longo dos anos, a diferença dos recordes mundiais entre homens e mulheres foi que está se aproximando. Está se aproximando. Mais, né? Apesar dos níveis de testosterona dos dois ser muito diferente, homens têm muito mais testosterona que mulheres, chegam a ter 30 nanomols por litro lá, enquanto as mulheres têm 2, 3, né? Então, assim, a diferença está diminuindo, né? Se vai se encostar um dia, não sabemos. Talvez as próximas gerações vão conseguir ver, né? Mas a gente mostra que não é só a testosterona que é capaz de explicar as diferenças esportivas, né? Mas a testosterona foi usada como marcador, tá? Aí isso foi vigente até 2021, quando a Laurel, qual é o sobrenome dela? Só um pouquinho. Eu tenho pesquisa aqui. Laurel Hubbard, que é a da Nova Zelândia, que se classificou nas Olimpíadas para levantamento de peso olímpico, né? Ela participou, né? E aí depois da participação dela, o Comitê Olímpico Internacional fez um novo posicionamento sobre o tema e aí ele se isentou de balizar a participação de pessoas trans. O que ele disse? Olha, é importante que as pessoas trans sejam incluídas, é vital, é crucial que elas sejam incluídas, porque, né, são pessoas como qualquer outra, então elas têm direito a estar no espaço esportivo. Porém, como cada modalidade tem suas demandas específicas, né, talvez seja melhor que cada federação de cada modalidade faça uma análise de quais critérios são melhores para encaixar as pessoas trans
no esporte, e evitar que exista qualquer tipo de vantagem ou desvantagem para essas pessoas ao participar. Cada comitê decide o seu. Exatamente, cada Ah. modalidade decide o seu. Por quê? Porque lá em 2018 saiu um estudo do, como é o nome? Aqui, ó, Sandbach, tá? Que ele fala sobre diferenças de performance entre homens e mulheres. Né? Então ele pegou homens cis e mulheres cis e comparou a performance deles em diversas atividades esportivas, tipo, desde um chute numa bola, um saque de uma bola de vôlei, várias atividades esportivas, e comparou o desempenho delas. E aí ele percebeu que quanto mais a atividade era dependente de força e potência muscular, ou seja, quanto mais massa muscular precisava estar envolvida com aquela modalidade, mais vantagem os homens pareciam ter sobre as mulheres. Tá. Então ele viu que, a vantagem masculina e feminina, ela depende de qual modalidade tu está falando, depende de qual atividade vai ser realizada. E no caso do atletismo é bem forte. Para outras tem mais. Uhum. Então o Comitê Olímpico se baseou nesse estudo e disse o seguinte: bom, então pode ser que se cada modalidade analisar o seu, fique um negócio mais tranquilo, porque pode ter modalidades que não parece ter problema nenhum, tem outras que talvez tenha. Então vamos deixar cada um organizar o seu. E aí, a partir daí, desde 2021, algumas modalidades já estão se posicionando com relação a isso. A primeira que se posicionou foi a Federação Internacional de Natação, né? Também com base na polêmica com uma atleta trans, que a gente pode falar dela, que é a Lia Thomas. E agora, recentemente, a Federação Internacional de Atletismo, né, se posicionou também, faz 1 ou 2 semanas. E a FIFA está por se posicionar também. Na verdade, todas as entidades esportivas dessas modalidades olímpicas vão ter que se posicionar sobre isso até os Jogos da França, para que essas pessoas trans possam, se desejarem e conseguirem se classificar, participar das competições, né? E do atletismo, o que eles disseram? Que pode... A decisão do atletismo foi exatamente igual à decisão da Federação de Natação. O que eles dizem? Olha, pessoas trans vão ser incluídas aqui na nossa modalidade. Mas a gente tem que ter alguns critérios. Homens trans podem participar sem nenhum tipo de restrição. Ou seja, eles assumem que homens trans podem ter desvantagem, apesar de não ter nenhum estudo científico que realmente prove que homens trans têm desvantagem. Eles assumem isso. E mulheres trans, a gente vai fazer o seguinte, se ela fez a transição antes da puberdade, que aí eles classificam com o estágio de maturação 2 de Tanner, que é uma escala de maturação, ou até 12 anos, e ela manter a testosterona sérica dela, a quantidade de testosterona no sangue, abaixo de 2,5 nanomols por litro, ela pode participar nas competições femininas, sem nenhum tipo de restrição, desde que ela tenha feito a transição antes dessa idade e ela mantenha a testosterona abaixo de 2,5 nanomols. Se ela fez a transição depois da puberdade, ela não pode participar, porque ela pode ter algum tipo de vantagem com relação às mulheres cis. E o que tu acha disso? Eu acho que é um absurdo, porque... a pessoa tem que decidir lá na infância. Da onde que vem essa teoria de que as mulheres trans poderiam ter vantagem, tá? Porque se compara o desempenho de homens cis com mulheres cis. Só que as pessoas trans, elas são uma população, além de ser uma minoria, são uma população muito específica que tem características diferentes desses dois grupos, tá? Então, uma mulher trans, ela não tem uma biologia igual a um homem cis. Porque se tu vai ver lá a caracterização da população trans, as mulheres trans, até antes de qualquer tipo de tratamento hormonal, terapia hormonal, tá? Elas já têm um índice de massa corporal maior, um IMC maior, menos massa magra, menos densidade mineral óssea, mais massa gorda. Isso indica que são uma população mais sedentária, né? Então, mesmo antes de qualquer coisa, a gente já não consegue dizer que eles são iguais, que uma mulher trans é igual a um homem cis, né? E quando se entra a questão do tratamento hormonal, o tratamento hormonal já tem um monte de estudo mostrando e deixando claro que qualquer tipo de vantagem que a mulher trans poderia ter com base na testosterona desaparece com o tratamento hormonal. Entendi. Então, ela tem diminuição da concentração de hemoglobina no sangue, então ela vai carregar menos oxigênio, ela vai ter um desempenho, uma resistência física menor. Ela tem diminuição da quantidade de massa magra, então ela vai ter menos força e menos potência. Ela tem redução da densidade mineral óssea, então ela inclusive tem mais risco de fraturas do que outras populações, né? A redução do GH, que é o hormônio do crescimento, do IGF-1, que é o fator de
fator de crescimento similar à insulina número 1. Então, tem várias coisas que o tratamento hormonal é capaz de diminuir essa distância entre mulheres trans e mulheres cis, né? E o contrário também é verdadeiro. Os homens trans conseguem se aproximar muito dos homens cis com base no tratamento hormonal, né? Sim. A questão que a gente tem aqui ainda a gente consegue fazer mulheres trans ficarem muito semelhantes a mulheres cis, tá? E a gente consegue fazer homens trans ficarem muito semelhantes a homens cis, olhando a questão hormonal, tá? Agora, o quão semelhante a gente consegue? A gente ainda não tem essa resposta, mas a gente consegue ver claramente que fica muito semelhante. A gente consegue ver claramente que a mulher trans, depois da terapia hormonal, ela perde muito desempenho, assim como o homem trans ganha muito desempenho com a terapia hormonal. Então, a terapia hormonal parece ser o suficiente para tirar qualquer tipo de vantagem, né? Só que qual é a questão? Lá em 2004, o Guren publicou o primeiro estudo sobre terapia hormonal. E ele percebeu que as mulheres trans, elas perdiam massa magra com o tratamento hormonal, só que a quantidade de massa muscular seguia um pouquinho superior à quantidade de massa muscular das mulheres cis que ele usou como comparação no estudo, né? Então ele diz, olha, pode ser que as mulheres trans fiquem com um pouco mais de massa muscular. Aí, isso gera um burburinho, né? Só que qual é a questão? A quantidade a mais de massa muscular que essas mulheres trans, deste estudo, que tinha 36 pessoas como amostra, então era uma amostra muito pequena, tá? A quantidade a mais estava dentro da distribuição normal da quantidade de massa que mulheres cis poderiam ter. Então, apesar dela ter sido maior do que aquela amostra que ele comparou de mulheres cis, ela ainda estava dentro da quantidade esperada de massa muscular para as mulheres cis. Então, não dizia nada, mas isso ainda é usado como argumento. O que se percebe? Que a terapia hormonal pode ser o suficiente para hoje. Inclusive, tem até países que questionam a terapia hormonal. Por quê? Porque todos os estudos que as pessoas usam para dizer que mulheres trans podem ser superiores, elas comparam homens cis com mulheres cis. E eles não usam mulheres trans que fazem tratamento hormonal. Então, eles consideram que a mulher trans ela tem uma biologia exatamente igual a de um homem cis, só que ela não tem. E o tratamento hormonal afasta cada vez mais dessa realidade, e aproxima ela cada vez mais da mulher cis. Então, isso nunca entra na discussão, né? E, além disso, tem várias outras coisas. Mas, enfim, vamos voltar ao atletismo. Desculpa que eu dei uma volta muito grande. Não tem problema. Então, basicamente, eles estão impedindo a mulher trans de participar do esporte. Por quê? Conhece uma pessoa trans que consegue se aceitar e ter a aceitação da família e dos seus pais aí antes dos 12 anos? Pois é. E que ela ainda não tem... Ela não sabe nem explicar o que aconteceu com ela. Ela não se identifica com o gênero com o qual ela nasceu, mas ela não sabe nem explicar. Se ela não tem esse conhecimento desde cedo, esse apoio desde cedo para se expressar, ela só vai descobrir isso lá na puberdade, no meio e pro fim da puberdade, né? Vai passar por todos os problemas que as pessoas trans passam na puberdade, né? A disforia de gênero, por desenvolver características secundárias masculinas ou femininas que elas não se identificam. E aí, se tiver a aceitação da família, ela vai ter uma vida mais tranquila, mas da sociedade em geral ela já não vai ter, né? Então ela já passa por muitos problemas. Então, basicamente, essa decisão impede que mulheres trans participem do esporte. Por quê? Porque é uma minoria muito pequena que consegue fazer uma transição antes dos 12 anos. Antes do estágio 2 de Tanner lá, que é o que eles pedem, né? Então, na tua opinião... Na prática, as mulheres trans estão sendo excluídas do esporte. Né? Com base em nada. Por quê? Porque não tem nenhum estudo que realmente mostre, olha, mulheres trans têm vantagem. Um estudo que mostrou, olha, eu comparei aqui mulheres trans com mulheres cis e as mulheres trans foram superiores. Não tem nenhum estudo que mostre isso. Pelo contrário, todos os estudos mostram que a terapia hormonal é o suficiente para aproximar as características das duas. Mas o que tu acha que é a opinião... Por que a opinião pública cai tanto em cima disso? Preconceito, discriminação, falta de conhecimento. Né? Porque justamente acham que a mulher trans ela tem uma biologia masculina, então ela deve ser considerada igual a um homem cis. Só que não é a verdade, não é a realidade. Não é o que a ciência nos mostra, né? E aí, então, tem muito preconceito sobre isso. A população trans já sofre diversos preconceitos por ser trans, e ainda tem mais esses preconceitos por as mulheres, no caso, né, por serem consideradas superiores às mulheres cis. Quando, na verdade, o esporte ele não é só... o sucesso esportivo, né? E aí eu entro na minha área de pesquisa, porque eu
O que eu pesquisei bastante. Sim, não é só músculo. Somente pela genética. Claro. Então, assim, não importa se eu tenho uma genética boa, se eu não tiver um desenvolvimento adequado ao longo da minha vida, eu não vou me desenvolver adequadamente no esporte. Né? Tem a questão emocional também, né? Então, eu preciso ter uma boa iniciação esportiva. Então, em que fase da minha vida eu comecei no esporte, é muito importante saber. Como que eu me desenvolvi, quais foram os métodos de treino, qual era a estrutura física que eu tinha, qual é o meu perfil psicológico, a minha estrutura psicológica, o tipo de apoio que eu tive para me desenvolver enquanto atleta. Tudo isso influencia muito no desempenho esportivo, e não só os hormônios lá, né? Então, só que aí você vai pensar numa pessoa trans, todas essas coisas que eu falei, ela tem a menos do que as outras. Por quê? Porque ela não tem uma aceitação boa para se desenvolver, para entrar no esporte. Bom, pessoas trans têm dificuldade até para ter um nome social aceito, para frequentar o banheiro e o vestiário. Sim. Imagina, né? Então, assim, são coisas tão pequenas que a gente não vive no dia a dia, mas que para eles é uma luta diária, sabe? Entendo. A mulher trans de entrar num banheiro feminino sem saber se ela vai sobreviver lá dentro, porque ela pode ser, né? E o que mais tem aí a gente vendo notícias disso. Então, já são tantas outras lutas que ela acaba tendo muita desvantagem. Muita desvantagem. Mais essa no esporte ainda. Mesmo que ela tivesse algum tipo de vantagem física, todos os outros fatores que influenciam no desempenho esportivo, que não são físicos, ela tem desvantagem. Né? E assim, a gente tem que entender que existe muita heterogeneidade nas pessoas. Então, nenhuma pessoa é igual a outra, nem física, nem geneticamente. Então, tem pessoas que têm um físico que favorece elas para determinadas atividades. Então, por exemplo, você vai ver no basquete, dificilmente tu vai achar um atleta baixinho. Porque as pessoas que se dão melhor no basquete são mais altas, né? E assim a gente vai. Na ginástica, ao contrário, as mais baixinhas. Seleção natural, né? Então, assim, as pessoas, em cada modalidade esportiva, elas já têm suas determinadas características. E as pessoas trans não fogem disso, né? Aí a gente vai ver, por exemplo, na Federação de Natação, que foi a primeira a se posicionar sobre isso, tá? Teve a mesma decisão que a Federação de Atletismo. Eles barraram mulheres trans que fizeram a transição depois da puberdade, por entenderem que a exposição à testosterona na puberdade poderia oferecer algum tipo de vantagem para as mulheres trans que transicionaram depois, né? Isso foi muito em retaliação a uma nadadora, a Lia Thomas, não sei se já ouviu falar, que ela ganhou uma competição universitária lá, a Liga Universitária de Esportes dos Estados Unidos é muito forte, né? E ela ganhou a prova de natação de 500 jardas. E aí, nossa, foi uma comoção, foi um furor. Meu Deus, a Lia Thomas ganhou, ela é uma mulher trans, então ela era um homem, ela tinha vantagem ao competir sobre as outras, isso é um absurdo. Teve uma polêmica lá no pódio, que parece que as atletas que competiram com ela não queriam subir no pódio, né? Aí a gente vai ver, então, bom, vamos analisar o desempenho dela para ver se ela é tão boa assim, né? Aí ela fez a prova, eu tenho até aqui anotado, ela fez em 4 minutos, 33 segundos e 24 centésimos, tá? A segunda colocada, que foi a Erica Sullivan, ela fez em 4 minutos, 34 segundos e 99 centésimos. Nossa, muito pouco. 1 segundo e 75 centésimos de diferença. Aí tu pensa, mas ela foi melhor, então pode ser que ela tenha alguma vantagem. Vamos ver o recorde, então, dessa prova, né? O recorde que foi feito pela Kate Ledecky. Kate Ledecky, pô, sim. Ela é uma mulher cis, tá? Ela fez o recorde em 2017, 4 minutos e 24 segundos e 0,6 centésimos. Ou seja, 9 segundos abaixo a menos do que a Lia Thomas. Sim. Então, por que questionaram a vitória da Lia Thomas se ela nem tem um desempenho muito superior? A mesma coisa, não sei se já ouviu falar da Tiffany Abreu. A de vôlei aqui? Isso, ela sim. No Brasil, né? Ela é uma jogadora de vôlei trans, ela fez a transição em 2013, se não me engano, e em 2017 ela começou a jogar aqui no Brasil na Liga Feminina. Né? E aí começaram a questionar se era justo, se era válido. Aí a gente vai observar, ela tem mais peso que as outras jogadoras? Não, tá na média. Ela tem mais altura que as outras jogadoras? Não, tá na média. Tá, vamos ver o desempenho dela, né? Aí a mídia começou a cair em cima. Começaram a perguntar para médicos o que eles achavam. Aí os médicos diziam, eu acho injusto, porque isso vai comparar a fisiologia de um homem com de uma mulher. É diferente, tá? Os homens têm vantagem. Mas em nenhum momento eles consideraram a terapia hormonal que ela faz. Né? Em nenhum momento eles consideraram as atividades específicas do vôlei, se aquele tipo de gesto motor teria alguma influência ou não. Eles simplesmente começaram a analisar como se a Tiffany Abreu fosse um homem cis. É interessante que em várias oportunidades tu falou a questão biológica e geralmente o motivo, inclusive, da polêmica é sempre a questão biológica e quem pratica algum esporte sabe que não é só a questão biológica. Né? Eu quero aproveitar
emendar uma pergunta que é: como tu acha daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos, tu acha que vai ser possível essa inclusão de todos, né, e todos, enfim, vai ser possível essa inclusão, ou ainda vão ter alguns poréns? Então, eu acredito que a inclusão, infelizmente, a duras penas vai demorar, né? E os atletas, hoje já tem uma abertura um pouco maior para as pessoas trans fazerem a transição antes da puberdade, né? Então, essas pessoas que conseguirem isso vão ter um acesso facilitado ao esporte, porque não vão passar pelos efeitos da puberdade ali, então vão sofrer menos disforia, menos preconceito, e vão estar incluídas nesses novos critérios de elegibilidade, né, das federações. Então, elas vão ter menos problemas, né? E espero que o conhecimento que tem sido produzido, que vai ser produzido cada vez mais, mostre para o público geral e para as organizações esportivas que pessoas que transicionaram depois da puberdade não apresentam risco para a legalidade das competições, para a justiça, né, para o fair play das competições. É isso que eu espero que em 10 anos se mostre. Até porque a população trans é uma população diminuta, são muito poucas pessoas, e que chegam no alto nível esportivo são menos ainda. Então não tem como, principalmente na questão das mulheres, como elas apresentarem um risco para o esporte feminino, para dominarem o esporte feminino, até porque nem tem mulher trans suficiente para isso, né? Então, eu espero que chegue isso. Tem gente que fala, de repente não criar uma liga trans para competições só entre pessoas trans. Isso, além de ser uma segregação forte, isso não existe. Por quê? Pois é, porque excluir, a inclusão seria excluindo. Exatamente, porque começa que a gente não tem quantidade suficiente de atleta trans, porque é uma minoria muito pequena, uma parcela muito pequena da população que é trans, e que é atleta menos ainda, que é atleta de alto nível menos ainda. Então a gente não teria atletas para uma competição dessas, não teria apoio para um evento esportivo desse acontecer, porque imagina qual empresa que ia querer patrocinar um campeonato trans. Infelizmente, o preconceito ainda é muito grande, então a gente teria vários empecilhos para a realização disso, e sendo que, repito, não tem nenhuma evidência científica que mostre que mulheres trans têm vantagem. Até porque todas as argumentações que se usa é comparando homem cis com mulher cis. Só que uma mulher trans não é um homem cis. E a terapia hormonal deixa ela muito próxima de uma mulher cis. Então, não teria por que todo esse furor em cima da questão. Deixa eu te perguntar sobre uma pergunta bem específica a ti. Na tua roda de amigos, de conversa, tá? Quando vem o assunto de mulheres trans jogando com mulheres cis, surge polêmica? Eu quero saber se surge polêmica ou se ainda, enfim, muita gente não quer, não defende. Como que é? Então, sim, sempre surge polêmica, justamente porque o senso comum diz que uma mulher trans tem uma biologia masculina, então ela tem vantagem. Então, sempre surge essa questão, as pessoas opinam, né? E infelizmente elas ouvem na TV, porque perguntam para os profissionais errados sobre isso, né? Perguntam geralmente para médicos que não entendem nada de esporte e desempenho, perguntam para eles o que eles acham, né? E eles vão lá e dão uma opinião errada, não baseada em ciência. Então, a maior parte das pessoas acham que é injusto, que seria injusto. E aí, as pessoas próximas a mim, que eu tenho oportunidade de falar, eu sempre mostro, as mais interessadas, eu mostro os dados científicos, mando pesquisa, né? Inclusive, já tive a oportunidade de fazer algumas palestras sobre o tema, né? Aqui na universidade. E eu sempre levo os estudos e mostro o que a ciência diz sobre isso. Digo, com base nisso aqui, tinha as conclusões de vocês. E a maior parte das pessoas me dizem, olha, realmente, não teria por que toda essa polêmica em volta do tema, sendo que a ciência já mostra que não tem nada demais, sabe? Então, sempre surge polêmica, mas, assim, a maior parte das pessoas que entende de método científico e analisa a literatura científica entende que não tem por que ter todo esse tema. As mulheres trans não apresentam risco para o esporte feminino, né? Assim como os homens trans também não têm nenhum tipo de desvantagem ao competir com um homem cis. Breno, olha só, quem são as tuas referências que tu quer citar na tua área? Ou quer deixar alguma dica também de livro? Sei lá, quem são tuas referências? Quem gosta dessa questão das pessoas trans, tem uma organização canadense, né, que é o Centro Canadense de Ética no Esporte, que eles produzem diversos documentos sobre isso.
Inclusive, até isso foi adotado no Canadá. Não sei se ainda está vigente, mas em 2016 foi adotado que nas competições esportivas dentro do Canadá, as pessoas trans não precisariam nem de terapia hormonal para participar, se quisessem. Se assim quisessem. Isso já é assim. Por quê? Porque justamente não tem nada na literatura que sugira que isso seja necessário. Porque não tem nenhuma prova de que o desempenho de pessoas trans seja diferente. E ainda disseram assim, olha, as organizações esportivas canadenses que quiserem exigir um tratamento hormonal, elas devem mostrar a literatura científica que prove que ele é necessário. Não iam conseguir, no caso, né? Sim, sim. Que prove que ele é necessário. E se eles estiverem com medo com questão de tamanho, de peso, que se crie categorias, assim como tem nas lutas, por exemplo, categorias de peso, pode ser categoria de tamanho, se tem algum medo da segurança dos atletas por causa de diferenças de tamanho, apesar de que isso não faz sentido, porque geralmente os atletas de cada modalidade têm um tamanho específico, que é o que favorece mais vantagem naquela modalidade. Como tu falou, a questão da ginástica, isso. Os atletas são mais altos, né? Mas, assim, tem uma argumentação bem forte para mostrar que essa questão de gênero no esporte ela tem que ser revista, ela tem que ser muito discutida. Então, quem quiser, o Centro Canadense de Ética no Esporte é uma fonte de informação muito legal. Tem também a Bethany Jones, que é uma pesquisadora fantástica da área, que ela publicou uma revisão em 2017, muito esclarecedora sobre o tema, e ela analisou toda a literatura científica sobre pessoas trans no esporte, né? E ela chegou exatamente a essa conclusão que a gente vem discutindo aqui hoje, que não tem porquê toda essa discussão. Tem a Joan Harper também, que é uma pesquisadora muito famosa, e ela é inclusive uma mulher trans, e ela pesquisa com corredoras, e ela mostra o efeito do tratamento hormonal no desempenho de corredoras trans. Então, ela comparou as mulheres trans antes da terapia hormonal, como era o desempenho delas, e o que aconteceu com o desempenho delas ao longo da terapia. E ela também mostra a mesma coisa, que o desempenho delas caiu devido à terapia hormonal e chegou muito perto do desempenho de mulheres cis lá. Então, são pesquisadores que são referência, né? E que na área da pesquisa de atletas trans, e que se o pessoal quiser ler, tem bastante material que eles publicaram que é bem legal. Legal para essas referências. Sabe que teve uma das pessoas que passou aqui, que foi o professor Fernando Osório, que a gente conversou sobre ChatGPT, e uma frase que ele falou foi fazer ciência. E quando a gente parte para a ciência, a gente consegue explicar muitas coisas que estão duvidosas, que são polêmicas, né? E que legal que tu fez ciência, e tu está fazendo ciência, e tu fez pesquisa, e tu pesquisa, inclusive, sobre essa área. E que legal também que tu veio aqui, aceitou vir aqui falar sobre tudo isso. E eu te perguntei das tuas referências, eu quero te dizer também quem é uma referência. Tu, Breno Vasconcelos. Porque obrigado. tu é uma referência, porque eu te encontrei realmente pesquisando sobre esse tema. Apareceu lá a matéria do jornal, foi muito legal. E eu quero aproveitar que tu faz ciência, que tu é uma referência, e que eu na verdade atrapalhei uma palestra que poderia ser somente tu aqui falando. Capaz. Atrapalhei. Eu quero aproveitar essa oportunidade. Eu tenho duas filhas, tá, Breno? A Mônica de 16 anos e a Thaís de 12 anos, tá? E para ajudar essas duas, eu quero um conselho teu, tá? De todos os aprendizados que tu teve na tua vida acadêmica, de todas as tuas pesquisas, de tudo que tu fez até hoje, o que tu identificaria como uma das coisas mais importantes e que tu daria agora como conselho para elas? Cara, é mais ou menos aquela frase do Ayrton Senna, que eu não vou saber parafrasear direito, mas que a gente tem que fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem hoje. E esperar que, se a gente tiver condições melhores, que a gente faça melhor do que a gente faz hoje. Então, é basicamente isso. A gente tem... E isso é uma coisa que o esporte me ensinou muito, né? E a questão das lesões esportivas e a questão da lesão que eu tive no joelho me ensinou. Que a gente tem que dar o melhor da gente no que a gente está fazendo hoje com o que a gente tem hoje. Né? E isso vai render frutos. Sempre rende frutos. E se a gente tiver condições melhores no futuro, que a gente faça melhor ainda. E em qualquer coisa da tua vida que tu aplicar isso, né? E as artes marciais também me ajudaram nessa parte, né? Legal. Vai funcionar e tu vai prosperar. Então, o meu conselho para elas é:
encontrem a paixão de vocês, o que faz o coração de vocês bater mais forte, que dá aquele quentinho, sabe? Ah, E se legal. dediquem a isso. Façam o melhor que vocês podem com relação a isso, com o que vocês têm hoje. Não esperem que tenha uma condição melhor, que tenha, quando acontecer tal coisa, eu vou fazer. Não. Vê o que tu tem hoje e trabalha com o que tu tem hoje. Faz o melhor que tu pode. E se no futuro tiver condições melhores, faz melhor ainda. E não tem como não dar certo. Como é o teu caso, quando tu faz com amor, quando tu começou a fazer algo que realmente te aquecia o coração, a vida mudou. Exatamente. Eu quero saber também o que tu terias feito de diferente. Cara, eu não sei se eu teria feito nada diferente, porque qualquer coisa que eu tivesse mudado lá atrás, talvez eu não estaria onde eu tô hoje, né? E onde eu tô hoje, eu tô muito realizado e contente com o progresso que eu fiz. Consigo perceber falhas, coisas né? Coisas que não foram tão adequadas, mas que se eu também não tivesse errado, eu não estaria aqui hoje, eu não teria aprendido o que eu aprendi com os meus erros, né? Então, eu não mudaria nada. Não mudaria nada justamente por isso. Porque foi essa sucessão de coisas que deram certo, coisas que não deram, coisas que hoje eu considero que foram erradas, que me trouxeram os ensinamentos que eu tenho e me trouxeram onde eu tô hoje. Demais. Eu deixei por último uma pergunta. Uma das minhas filhas, a Thaís, ela quer fazer educação física. Ela já decidiu que ela quer fazer educação física. Eu quero saber de ti a melhor propaganda que eu posso passar para ela. Tu poderias passar para ela, né? A melhor propaganda para ela fazer educação física, que é o que ela quer. Ela tem 12 e já está decidindo. E qual é o maior desafio? Então, bom, a educação física é uma área promissora, porque a gente percebe cada vez mais a influência não só do esporte, mas da atividade física, dos exercícios físicos de maneira geral, na saúde, na longevidade das pessoas, na qualidade de vida das pessoas, né? Então, a ciência hoje enxerga o exercício como remédio, né? Então, a gente trabalhar com o exercício, a gente consegue mudar a vida das pessoas. Então, eu consigo fazer um tratamento para uma patologia só com exercício. Eu não preciso mais que a pessoa fique só com medicamentos. Então, com exercício, com atividade física, eu consigo mudar a vida das pessoas e tratar as pessoas. Então, é uma área da saúde em franca expansão e que cada vez mais se percebe a importância dela, né? Uma dos entraves para a nossa área, principalmente aqui no Brasil, é que a nossa profissão ainda é muito desvalorizada. Apesar de já estar se percebendo a importância dela, ela ainda é muito desvalorizada, né? Então a gente tem que trabalhar para mostrar a importância da nossa profissão e o quanto a gente consegue impactar e mudar vidas. Que é isso que a gente faz com a educação física. A gente muda a vida das pessoas, a gente torna a vida das pessoas melhor. Através do esporte, através da atividade física, através do exercício físico. A gente trata patologias tanto físicas quanto psíquicas, né? Patologias da alma, que nem eu digo. A gente consegue mudar a vida das pessoas para melhor, né? E ela, enquanto menina, que bom que ela entre para a área, porque as mulheres, em todos os setores da sociedade, infelizmente, elas saem prejudicadas, né? Porque o patriarcado que está posto aí na nossa sociedade, né, o machismo, infelizmente ainda exclui muitas mulheres. Então a gente tem que lutar pelo espaço das mulheres, né? E que bom que venham mais mulheres para nossa área para que elas lutem pela igualdade de gênero também na educação física, porque o esporte, infelizmente, ainda é um meio muito machista em que as mulheres saem prejudicadas. Então, quanto mais mulheres a gente tiver aqui para lutar e dizer, olha, nós somos mulheres e podemos também estar nesse espaço, melhor. Então, que bom que ela venha para cá. Que legal, que legal. Nossa, genial, Breno. Não sei o que te dizer. Genial. Muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por isso. Quero te deixar à vontade para alguma consideração e falar sobre algo que a gente não tenha abordado. Enfim, fica à vontade. Então, eu queria agradecer pelo espaço. Eu sempre faço questão, quando alguém me convida para falar sobre esse tema, eu sempre faço questão de dar um jeito de conseguir fazer, sabe? Legal. Porque é um tema moderno, é um tema que merece atenção e é um tema que, infelizmente, ele nunca ele é visto pelo ponto de vista da ciência. Ele é sempre visto visões obscurantistas lá sobre uma ciência antiga, sobre preconceitos e discriminações antigos também. Então, a gente nunca, quando fala desse tema, usa um olhar atual com evidências científicas atuais. Então, sempre que eu posso falar, eu tenho, assim, ó, eu faço de tudo para que eu possa falar. Então, eu gostaria muito de agradecer esse espaço. Espero que as pessoas consigam, de alguma forma, agregar um pouquinho de conhecimento sobre isso. Se tiverem dúvidas, podem entrar em contato comigo. Eu vou estar sempre aberto para falar sobre, né?
E queria te agradecer mesmo pelo espaço. Eu acho que a população trans merece respeito, merece ter a qualidade de vida que deveriam ter enquanto pessoas, né? Porque elas são discriminadas, elas são marginalizadas, elas têm metade da expectativa de vida das pessoas cis. Então, a gente poder falar sobre a inclusão delas em qualquer esfera da sociedade sempre é muito importante, porque essas pessoas são excluídas em todas as esferas sociais, não é só no esporte. Então, sempre que a gente puder falar sobre as pessoas trans, que a gente pense como a gente pode incluí-las para que toda essa discriminação que elas sofrem, pese menos, para que elas possam, né, se sentir acolhidas, se sentir incluídas mesmo, né? Então, eu que trabalho com esporte, sempre que eu posso falar sobre isso, nossa, eu faço questão, porque eu sei o quanto o esporte pode mudar a vida dessas pessoas, né? Então, antes da gente falar e de sair jogando preconceito pela boca, que a gente realmente reflita sobre, que a gente estude sobre. Porque se as pessoas estudassem sobre isso, elas não falariam um terço do que elas falam sobre as mulheres trans no esporte. E demais, e que esse estudo venha também com tudo que tu nos instruiu aqui, tudo que nos passou aqui, né? Obrigado mesmo, demais, genial. Quero agradecer para todo mundo que assistiu e a gente se fala. Obrigado mesmo, Breno. Muito obrigado, gente. Tudo de bom. Um abraço. Cara, gênio, genial. Muito obrigado. Cara, Muito não sei se obrigado. ficou certo. Ficou genial. Falar que não falei, mas é sempre assim, né? A gente. Fala uma coisa, fala outra. Mas é isso. Cara, genial, cara. Muito Espero bom, que meu. sirva pra ti, que te ajude de alguma forma, né? E fica à vontade pra divulgar. Claro, porque. Genial, porque quando tu falou em aquecer o coração, aquilo que te faz bem, eu amo falar sobre pesquisa, eu amo pegar uma pessoa que tá num bate-papo assim de bar, a pessoa, que eu tô fazendo mestrado, eu sento. Não, peraí. Tá fazendo o que tu tá pesquisando? Eu tô tentando ver se a abelha. Cara, me explica melhor. Eu amo falar sobre pesquisa e amei falar sobre isso porque é óbvio que são temas que eu também tenho interesse e legal que tu forma opinião. Obrigado mesmo, de coração, cara. Obrigado pelo teu tempo. Obrigado. A gente se fala quando tiver algum link, postar alguma coisa, eu te aviso e a gente vai se falando mais ali no WhatsApp. Tudo de bom. Eu tô sempre por aí, cara. Muito obrigado pela oportunidade. Pô, obrigado, gratidão. Tomara que tu consiga usar o material aí que dê certo. Vamos, não vai ter nem corte, vai ser retão. Beijo, tchau, tchau, valeu.